Alô, amigos de todo o Brasil, dos polos de apoio presencial da Uninter e radiodifusores convidados da FENAERT, Federação das Empresas, Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão. Hoje o nosso teleencontro é para tratar da continuidade à parceria Rádios do Brasil. Temos a FENAERT como a grande parceira dessa iniciativa, que já gerou o curso de pós-graduação Gestão em Radiodifusão. Hoje aqui no estúdio com a gente, Fernando Morgado, aqui à minha direita, ele é consultor da FENAERT, também professor universitário na área de comunicação e gestão. À minha esquerda, Alfredo Pires, diretor de negócios da Uninter, e também o professor Elton Schneider, diretor da Escola de Gestão. Bem, nós temos aí o 0800 70 43 464, 0800 70 43 464, é o nosso contato direto com você que está nos acompanhando agora ao vivo em qualquer um dos polos de apoio presencial da Uninter, para que você possa fazer a sua pergunta e interagir aqui com os nossos convidados. Já no início, eu passo a palavra ao nosso diretor de negócios, ele que coordena esses trabalhos, Alfredo Ângelo Pires. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde a todos. Fernando, muito obrigado. Elton, muito obrigado. Fabiano, que vai aparecer só no segundo bloco, muito obrigado. Muito obrigado aos gestores de polo, que tenho certeza a audiência é maciça. Aos convidados da FENAERT, por extensão convidados da Uninter, para que consigam entender definitivamente qual é que é o nosso propósito, qual o objetivo da FENAERT e da ABERT com este procedimento que a gente parcerizou. E estamos aqui hoje para explicar um pouquinho mais do que é, ou tentar entender um pouquinho melhor. Neste primeiro momento, vamos falar academicamente dos objetivos do curso, dos objetivos da capacitação dos funcionários das rádios do Brasil. O professor Fernando vai elucidar e vai tentar dissecar o curso para vocês entenderem aonde cada um pode melhor se aproximar e entender aonde aprender. O professor Elton vai colaborar, é o diretor da escola que coordena todo o curso. E no segundo bloco a gente entra basicamente tirando dúvidas de vocês e com o Fabiano, que é o nosso coordenador geral de mídia, que é o responsável pelo processo de parceria, para a gente explicar como é que isso funciona, como isso acontece, a importância disso, a brevidade que tem que ser feita, para que os seus funcionários possam ficar muito melhor capacitados e que a gente tenha um instrumento de troca à mídia para fortalecer a nossa marca e poder ratificar para os funcionários a qualidade que a gente tanto diz que tem. Eu gostaria de começar pedindo ao professor Fernando Morgado que falasse um pouquinho qual é o feeling que vocês tiveram dessa nossa aproximação, da parceria, o que é esse curso que vocês ajudaram a montar junto com a Escola de Negócios da Uninter, como é que funciona esse modelo de pós, que as pessoas podem também se capacitar através de módulos para aqueles que não são graduados, enfim, dá uma passada geral, se você permitir, puder fazer, Fernando, para que você que fale a língua dos radialistas, para eles entenderem o objetivo principal e a gente depois vai tirando dúvidas. Por favor. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado, professor Elton. Muito obrigado, Brevi. Obrigado a todos os companheiros da Uninter que todas as vezes que a gente vem a Curitiba nos recebem tão bem. Falo na primeira pessoa plural porque é a mim e a todos os companheiros que fazem a FENAERT, que é a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, que representa cerca de 4.000 emissoras de rádio e televisão, mais de 4.000 emissoras de rádio e televisão comerciais em operação no Brasil. E sobre a importância da parceria e como ela tem repercutido, eu fico muito feliz de poder dizer hoje, já passados quase 2 meses desde o lançamento da pós, que os resultados têm sido muito satisfatórios, e aí falo do ponto de vista da federação. Não é? Hoje de manhã a gente teve uma reunião falando sobre os resultados, os números, a quantidade de emissoras que já aderiram, que estão buscando a pós, e os números são impressionantes, especialmente quando a gente olha do ponto de vista do quão inédita é essa parceria. Nunca antes na história, usando um chavão, mas nunca antes na história, pelo menos da radiodifusão,
foi feito um processo, um programa de capacitação profissional como este que está sendo feito. Nunca. Primeiro, pelos números envolvidos, né? Dezenas e dezenas, mais de uma centena de emissoras, isso estou falando num espaço do primeiro mês de pós, já tinham procurado interessadas em fazer permuta. E daí, se você pega essa uma centena de emissoras e multiplica, no mínimo, cada uma colocando 2, 3 funcionários, você está falando de um universo de centenas de profissionais buscando conhecimento, buscando capacitação, nesse momento que o rádio enfrenta, que é um momento muito especial. A gente está às vésperas do FM estendido, da passagem das AMs para o FM, algumas pelo FM estendido, outras já passam imediatamente. Isso envolve uma série de mudanças do ponto de vista comercial, de programação, de novas linguagens, novos formatos, que só aqueles que estudam, que se capacitam, se preparam, vão ter condições de alcançar o sucesso e a audiência que precisam para poder se manter como rádios rentáveis. E aí a gente está falando especialmente para rádios comerciais. Essa pós, ela então veio num momento muito, muito especial, num momento muito fundamental, porque ela aborda justamente todas as áreas que a gente lida no dia a dia de uma rádio. Todas elas. Desde o ponto de vista artístico, vem aí já uma das próximas disciplinas, um dos próximos módulos, já é coordenação artística, vem aí. A gente já está tendo nesse momento as disciplinas voltadas para a área de mercado, comercial, práticas de mercado. Eu, inclusive, contribuí com conteúdo para essa disciplina agora e foi uma experiência fabulosa, é uma disciplina extremamente importante, estratégica para todo mundo que trabalha em rádio. Tem planejamento estratégico, que é uma coisa que, para nós que lidamos até com outros tipos de empresa, faz parte do dia a dia de gestão, mas o rádio, muitas vezes, ainda não tomou consciência da importância do planejamento estratégico, então essa pós trata disso também. Novas mídias voltado para a radiodifusão, quer dizer, o contexto das redes sociais aplicado à especificidade do nosso negócio. São diversas disciplinas cobrindo, mais uma vez eu digo, todas as áreas que compõem a operação de uma emissora de rádio no Brasil. E aí não importa o tamanho da rádio. Pode ser uma rádio de uma grande capital ou uma rádio de uma cidade do interior. Pode ser uma rádio de baixa potência ou de grande potência, não importa. Todas essas rádios precisam desse conhecimento, operam, guardadas as devidas proporções e a escala, operam com dinâmicas parecidas, e essa dinâmica está prevista na pós. E além desse conteúdo todo que eu estou enaltecendo aqui como vantagem, você ainda tem especificidades do fato dessa pós ser promovida pela Uninter, que são muito vantajosas. Primeiro, o fato da pós ser à distância. Isso, considerando a realidade do rádio, repito, né, estamos falando de uma realidade de 4.000 emissoras comerciais pelo Brasil. O meio rádio, ele é o que tem a maior capilaridade. Ele está nos grandes centros e nas pequenas regiões do país, as mais interioranas, que muitas vezes não têm acesso ao ensino superior presencial. O ensino à distância, ele permite que esse conhecimento, que esse conteúdo chegue de uma maneira direta, moderna e através de todas as plataformas. Através do desktop, do mobile, com material de ensino para download disponível em vídeo, em texto, em áudio. Eu achei, inclusive, sensacional a dinâmica de uma rádio ao vivo, né? Então, assim, você vai ter a oportunidade de fazer um curso de rádio com rádio. Isso é ótimo, isso é ótimo. E além disso, tem a outra vantagem que vai ser muito bem detalhada no próximo bloco, que é a possibilidade de permuta. Ou seja, incorporando na dinâmica desta pós algo que já é prática no dia a dia do rádio e que dessa vez vai permitir com que o radiodifusor e principalmente o radialista, o profissional de rádio, o funcionário, tenha acesso a um conteúdo muito qualificado e que, mais do que importante essa pós, ela é a única. Não adianta pesquisar por aí, porque não tem outra. E eu digo que talvez seja uma das únicas no mundo
com relação a isso. Existem formações específicas de rádio, até com o ensino superior. Na Espanha, por exemplo, a Rádio COPE, que é uma rádio católica, promove alguma coisa, mas no Brasil não tem. E no mundo é uma das únicas. Então é uma chance rara, uma oportunidade única que se abre para o nosso mercado e que é promovida, chancelada pela FENAERT, que tem dentro dos seus objetivos, além de representar o rádio e a televisão aberta de forma legal, tem também essa função de zelar pelo profissional que trabalha no rádio. Professor. Você dizia hoje de manhã que vocês postaram no Face uma chamada para esse evento, a questão de 3, 4 dias. Sim. E que quase 20 mil cliques já haviam sido dados para entender o que é isso. Ou seja, já tinha navegado no site. Sim, agora já passou de 23. 23 mil. 23 mil. A força, né? De manhã até agora. Então aí, dentro do que você colocou, você também pela manhã disse para a gente que uma grande parte, eu diria que pelos seus números, a grande maioria 88% dos funcionários das rádios no Brasil ainda não possuem curso superior. Então nós vamos deixar para o final do final para a gente dar a boa notícia. Vamos deixar isso no ar, né? Que é um diferencial muito bom. O professor Elton não autoriza, mas eu vou falar. Eu não sei ficar quieto. Né? Que é um diferencial muito importante também. Mas independente disso, Fernando, pelo que foi desenhado, né, um cuidado que a gente ficou muito feliz são 3 grandes módulos em um curso de MBA de 420 horas, 420 né? horas. Esses módulos podem ser permutados ou permutáveis, lá com o Fabiano, sim, a gente vai falar depois, em módulos, como a palavra diz. Mas isso para o funcionário comum, ou seja, aquele que não tem a graduação para fazer a pós. Então, o dono da rádio, o radialista, né? O radiodifusor, ele pode preparar e capacitar quantos funcionários ele quiser dentro das áreas que as rádios têm, para melhor servir e para melhor dar resultado na sua rádio. Tá correto isso? Correto, e essa também é outra grande vantagem dessa pós, pensando nas especificidades do rádio. Esse dado que você cita é do Censo da Radiodifusão de 2008, foi feito entre 2007 e 2008 pela Fundação Getúlio Vargas, e traz esse dado. Até 88% dos profissionais que trabalham em rádio, isso na época, talvez tenha mudado alguma coisa, mesmo assim vai ser majoritário, não tem ensino superior completo. Então, a rigor, a gente está falando aqui da pós, muita gente talvez pensasse assim, poxa, mas eu não tenho graduação, como é que eu vou fazer uma pós-graduação? Não. Mesmo não tendo graduação completa, é possível cursar. Por exemplo, eu falei aqui coordenação artística, que está em um desses 3 módulos, o profissional ele pode cursar. Pode cursar de forma independente na forma de curso de curta duração. Então, isso é extremamente vantajoso e que também não está previsto, não conheço outras instituições que trabalham desse módulo que façam um modelo assim. E outra coisa que me chama muita atenção, e aí aproveitando o gancho da disciplina isolada, são os valores dessas disciplinas. Né? R$250 é extremamente convidativo. Se parar para pensar, uma mensalidade de 250. Não estou exagerando na comparação, estou falando uma comparação real. Se você pegar uma pós-graduação com essa quantidade de horas no Rio de Janeiro, por exemplo, a mensalidade você encontra por R$3.000. Por 3 mil. Daí você imaginar que é a única pós que fala a nossa língua a um preço desse, e ainda com a vantagem da permuta, é algo, diria, irresistível. Vamos rever o preço. Barato. Foi pensado por rádio, né? Não. Foi pensado e é pensado, inclusive, para a realidade de política de preço que o rádio pratica. Uma série de coisas que mostram um respeito que vocês tiveram, também do ponto de vista comercial, de prática comercial, que é muito importante para levar esse conteúdo para os funcionários. Né? São cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos, entre diretos e indiretos, que o rádio gera. Então, é um mar de gente que passa a ter acesso a um conteúdo muito qualificado. E aí eu gostaria de deixar uma mensagem, especialmente aos profissionais, e eu sei porque hoje eu trabalho na FENAERT, mas eu, durante quase 10 anos, trabalhei
em emissora de rádio. Dentro de emissora de rádio, trabalhei no Sistema Globo de Rádio durante 6 anos. Conheço a realidade das rádios do interior, até porque várias delas são afiliadas ao Sistema Globo. Então, conheço essa realidade e eu imagino que alguns profissionais possam dizer, poxa, mas digamos, eu tenho 30 anos de rádio e sempre trabalhei, sempre fui bem sucedido e nunca precisei de diploma. Por que agora eu tenho que fazer? Porque agora o rádio é outro. Porque agora o rádio é outro. O rádio de agora não é só rádio. O rádio de agora é rede social, o rádio de agora é televisão, o rádio de agora exige uma série de conhecimentos que, há 15 anos atrás, o cara trabalhando em rádio, vivendo dentro de um estúdio, ele conseguia absorver dos mais velhos e conseguia, na dinâmica do dia a dia, aprender. Mas hoje em dia não dá para ser só assim. É fundamental a prática. Não se faz rádio sem prática. Mas tem que ter o conhecimento organizado de forma teórica e com professores que tragam tendências de fora. Tragam dados, como, por exemplo, quando eu discuti, aqui participei da disciplina de práticas de mercado, o material didático trazia uma série de informações de mercado, de investimento, cruzando com autores brasileiros e de fora. Isso é fundamental, porque é um insumo que a gente precisa para trabalhar no dia de hoje. E o perfil dos professores que você encontrou, que você avalia? Olha, uma coisa que me deixou bastante bem impressionado foi o trabalho que os professores tiveram para contextualizar os conceitos, muitos deles, até que são trabalhados em outras graduações, tudo, para a realidade do rádio. Porque, por exemplo, você tem um professor que é especialista em marketing. Marketing é uma disciplina muito ampla. Imagine, então, você trazer para a realidade do rádio, não é? Onde você tem, por exemplo, uma especificidade do rádio, pegando o conceito do marketing, né? O maior canal de comunicação de uma rádio é ele mesmo. É a sua própria programação. Então, como é que você trabalha isso como canal de comunicação? Enquanto ferramenta, pensando lá os 4Ps, né, aquela coisinha básica. Então, como é que você contextualiza isso para o rádio? Esse tipo de contextualização, que você não encontra em lugar nenhum, os professores da Uninter fizeram. Então, isso tem muito valor. Tem muito valor. Vale mais do que uma pós de 3.000. E aí não precisa rever o preço. Vale mais do que as outras. Vou voltar um pouquinho na parte prática. Sim. Até porque os gestores de polo, nós temos muitos cursos e eles podem acabar se atrapalhando. Voltar ali no princípio. O funcionário da rádio, ou aquele que o proprietário quiser presentear com o crescimento profissional para melhor resultado. Pós-graduação, perfeito. Vai ter um contexto, vai ter um todo, né? A gente sabe que isso geralmente são cargos de supervisão, gerência para cima, mas você mesmo está dizendo que nós temos que cuidar da base. Sem dúvida. Estão saindo de uma AM para uma FM, onde já encontram um mercado mais competitivo, encontram um pessoal mais preparado, que está mais ávido na rua por brigar para conseguir espaço publicitário, né? E também melhores programações. Então eu queria só focar, se você e o Elton pudesse ajudar, nos 3 grandes blocos. Eu entendo que, se você fala que tem um que é programação, um entendo que deve ser administrativo e um que deve ser comercial. Você está me dizendo que desde um gerente comercial até um consultor de rua, aquele que vai visitar as empresas, as agências de publicidade para vender os horários, está contemplado nesses módulos. Ele sai de lá sabendo qual é a melhor prática, a melhor forma de vender, assim como a melhor gestão interna e assim como tornar um bom capacitado de programação para efetivamente concorrer no mercado. Podemos dizer que é isso? Vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos que esse é um curso que a gente montou ele de uma forma um pouco diferente dos cursos que a gente monta tradicionalmente aqui para nós. Primeiro porque realmente foi uma parceria com a Associação das Emissoras de Rádio aqui do Paraná, inicialmente, e que nos trouxeram uma pesquisa dizendo assim, o que as emissoras de rádio do Paraná estão precisando? O que elas precisam conhecer de coisas novas? O que elas precisam saber de situações que ajudem a gerenciar o negócio? E nas discussões a gente disse o seguinte, nossa especialidade é levar o conhecimento
o conhecimento mais teórico e nós precisamos da ajuda de vocês na parte prática. Então, desde a concepção de quais seriam os módulos, as disciplinas, os conteúdos, a ERP nos ajudou muito. Essa é a grande diferença, porque a gente diz o seguinte, olha, nós precisamos falar de planejamento estratégico nas organizações. Foi um exemplo até que o Fernando deu agora há pouquinho. Nós chamamos o pessoal da ERP aqui para nos ajudar a dizer o seguinte, como é que eu adapto isso para a rádio? Então, nós temos sempre um professor que traz o modelo teórico e nós nos apropriamos, digamos assim, do pessoal que trabalha em rádio aqui em Curitiba, na região metropolitana, para nos ajudar com a parte mais prática e focada na rádio. Por isso que o curso que o Fernando está dizendo assim, poxa, interessante é que eu vou lá e eu encontro um professor que conhece muito daquele tema e eu estou junto com ele lá para discutir porque eu vivo a prática da rádio no dia a dia. E é isso que a gente está fazendo. Então, essa parceria ela não é só no montar um curso e gravar aulas, mas é no decorrer do curso trazer essas pessoas para dentro do curso. Mas, professor... Então, ele é muito prático por essa característica. Com a vinda da ABERT Certo. e logo em seguida da com a FENAERT. vinda da FENAERT, eu quero acreditar, e a gente da gestão tem certeza disso, quero que você diga, que a gente conseguiu extrapolar isso para a realidade Brasil. Não para a realidade que não envolve mais mundo só Paraná. profissionais de Curitiba, Isso. mas envolve Rio de Janeiro, São Paulo. Né? O primeiro convidado já chama-se Fernando Morgado, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Sistema Globo. Já começou por aí. Então, a partir do momento em que nós começamos então com a associação local, tá? Mas desde o início a associação já disse assim, nós estamos abrindo portas para vocês começarem a conversar também com as associações nacionais. Foi o que nós fizemos. Esse foi o trabalho do Brevi no sentido de entrar em contato com a FENAERT, com a ABERT, trazê-los para conversar, fazer assinar o convênio conosco. A partir do momento em que essas associações foram entrando no esquema, nós começamos a olhar com mais possibilidade de gente que entende de rádio para trabalhar conosco. Tanto que nós começamos a conversa toda, a primeira pergunta foi, Fernando, quando é que você vai estar aqui em Curitiba de novo? Você já consegue participar conosco de saída em algum desses eventos? Porque eles assim, como assim? Eu disse, não, a disciplina está gravada, mas uma vez por semana nós temos um evento que é o chat com rádio com o pessoal que está fazendo o curso. Então você vai falar com o pessoal do Brasil que já entrou no curso via rádio, que é a situação que ele colocou agora. Poxa, então quer dizer que nós estamos fazendo um curso de pós-graduação ou de extensão, para quem não tem a graduação ainda, ou seja, todos podem participar, independente da graduação que o cara tenha, e principalmente no meio de comunicação, que é a atividade fim dele. Ou seja, ele discute com o professor que produziu o material via rádio. E aí que está o detalhe, já usando tecnologias, que é o que ele está dizendo que hoje estão interferindo na rádio. Espera aí um pouquinho, eu tenho que ter um canal aberto com o meu cliente, no sentido de que ele possa interagir comigo na rádio durante o dia. Ele já vê o que é isso na aula interativa via rádio. Ou seja, ele pergunta no chat e o pessoal responde ao vivo para ele já estar participando dessa nova realidade do que é a rádio hoje. Porque no dia a dia dele ele vai encontrar o quê? Um cara que hoje, a maior parte das rádios aqui, que a gente está ouvindo aqui em Curitiba, o cara está com o WhatsApp ligado, ouvindo... Não se faz rádio sem né, WhatsApp. o seu ouvinte interagindo com quem está fazendo o programa. Aí o cara vai assim, nossa, deve ser muita loucura, né? Essa conversa toda. Não, é uma prática já. Você está com o teu 0800, não é mais nem 0800, já é um número de celular com o WhatsApp disponível para falar isso e você poder interagir com o ouvinte. Porque é isso que ele está querendo ver. Isso é o que nós chamamos do módulo de tendências. Quando nós criamos o curso. Quais são essas novas tendências? O que eu tenho que estar olhando? Redes sociais, como é que eu vou comunicar isso no marketing e assim por diante. Então, um módulo era para tratar só disso. Segundo módulo do curso, espera aí um pouquinho, eu tenho que pensar em programação. Tá? A partir de fevereiro do ano que vem, nós vamos começar a discutir especificamente o que é programação jornalística, o que é programação esportiva, cultural e assim por diante. Pensar essas situações novas. E depois, mais para frente, um último módulo voltado para a gestão da rádio como um todo. Que é aí que entra o que o Morgado falou. Nós vamos estar falando de quê? Estratégia, da parte de direito, né, principalmente direito trabalhista, com essa nova realidade vai mudar bastante. A gente tem que começar a pensar nisso também. E essas situações são importantes para qualquer empresa. Ou seja, ela tem um módulo que é para pensar a empresa a longo prazo. Ele tem um módulo para pensar a empresa agora. Ele tem um módulo para pensar a empresa para o futuro. Tá? Mas quem disse isso para nós? As próprias emissoras de rádio. Acho que essa é a grande diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós não criamos isso da nossa cabeça, não.
veio de uma pesquisa feita com emissoras de rádio, veio da necessidade dessas associações que trouxeram para nós, disseram assim, nós precisamos trabalhar isso com a nossa rádio. Então, talvez aí seja o diferencial que o Fernando falou, que a gente agradece, que é um excelente curso, a gente fica enaltecido, mas não só porque vocês são excelentes fazedores de curso. É porque foi uma parceria mesmo. Uma excelente encomenda e souberam brifar aquilo que era necessário. Por isso que é uma parceria realmente, porque desde a condição, tá, no início a conversa já vinha assim, a maior parte das pessoas que trabalham em rádio não tem graduação, então não pode ser só pós. Ele tem que ser um curso de extensão para que aquele indivíduo que não tem graduação possa fazer também. Ok, isso a gente bota no escopo do projeto. Então era conteúdo, era se preocupar com o público-alvo que ia fazer esse curso, que não tinha graduação. Era um terceiro momento de dizer assim, peraí, mas como é que nós vamos fazer para vender o curso? Peraí um pouquinho, a ideia não é vender. É uma parceria em que a gente produz o material, que é aquilo que nós sabemos fazer, tá? E a rádio tem um elemento que nos interessa, que é espaço de divulgação para o nosso produto. Se nós temos essa possibilidade de fazer um encontro aqui de interesses, por que não fazer um curso que é bom para os dois? A rádio pode qualificar o seu pessoal e nós ganhamos espaço de programação para estar colocando os nossos produtos no ar, que é o nosso grande objetivo. E aí, vou usar os números do Fernando agora. Não tem como você conseguir atingir 450 polos que nós temos aí, mais de 400 cidades pelo Brasil, se não seja via rádio, fazendo programação local. Então, a rádio, para nós, se mostra um parceiro também muito interessante. Com certeza. E aí, você que gerencia essa conversa toda, sabe muito bem disso. Sempre brigou que a gente tinha que fazer campanha em local, no rádio, mostrar em cada região o que a gente tem para colocar lá. Então, acho que aí é que vem o termo parceria, quando ele é bom para os dois. E eu acho que é isso que a gente fez ser bom para os dois desta forma, juntando necessidades que as rádios trouxeram para nós, né? Porque aí, aquela história toda, nós conhecemos rádio de anunciar, mas não de operar. É isso. E a FENAERT, a ERP, a ABERT, que vieram para o convênio conosco, nos trouxeram essa necessidade. E aí que a parceria está andando. Então, hoje a gente continua aberto, sempre procurando trazer para as aulas interativas, que acontecem agora às quintas-feiras, né? Toda quinta-feira tem aula interativa. Então, sempre que tem alguém dessas associações que está disponível aqui em Curitiba, nós chamamos para participar. Se não tem ninguém da associação, nós vamos nas rádios hoje e chamamos o pessoal da rádio para participar conosco. Ou seja, é sempre um evento em que tem professor e tem profissional da rádio junto conosco. Pronto, você não está dando aula, já acabou o teu tempo. Não, mas só um detalhe em cima que eu tinha falado, que é para o profissional que não é gestor de rádio, não se assustar com o termo gestão. Prever gestão é importante que você saiba, porque vai ajudá-lo no seu desenvolvimento profissional, até porque todo mundo quer crescer na carreira, e se a empresa está investindo em você é porque imagina que no futuro você vá ocupar um cargo de liderança, mas não se assuste com o termo gestão, porque após ela e os cursos de forma isolada, eles atendem a todo mundo e é por isso que eles têm uma grade que é muito ampla, que pega, de fato, todos os níveis da empresa. Não só o nível estratégico, como na disciplina de planejamento, mas também os níveis mais tático e operacional da rádio. Grade de programação, venda. Então, nesse ponto, não se assustem. Vamos lá, a gente deve estar para encerrar. Então, vamos fechar com a tua... Deixar que você feche, né? Você tem 1 minuto. A gente vai lançar, a partir de fevereiro do ano que vem, para março, talvez, né? O curso à distância, o primeiro e único ainda no Brasil, de jornalismo e o de publicidade e propaganda. Graduação, nível bacharel. Isso atenderia esses 88%. Eu gostaria que você fechasse dizendo se isso é relevante ou não para esse público e para as rádios. Claro que é. Toda formação que trata de conteúdos específicos à realidade do rádio. E aí estamos falando de geração de negócios e produção de conteúdo. Toda formação que vai de encontro à atividade do rádio, ela é fundamental. E se a gente está nessa parceria com a Uninter, promovendo essa pós, já é um bom começo e é um excelente cartão de visita para o que virá. Então, eu considero que esse curso, e o curso de jornalismo, claro, ele é extremamente importante. Eu sei que vocês
não vou adiantar nada, mas eu sei que vocês já pensam algumas inovações na operação disso, que também vai tornar certamente esse curso ainda mais interessante. E as rádios mais competitivas nas suas regiões. E não só esses cursos, mas outros também que a Uninter oferece, que eu sei que tem outras graduações, pós, tanto de bacharelado, licenciatura, tecnológico, até mestrado, tem também presencial aqui. Isso. Tem uma série de formações que todas são muito relevantes. Agora, é claro, aquelas que falam diretamente com a atividade do rádio são ainda mais especiais para a gente, né? Legal. Acho que a gente vai para o intervalo. Na volta, se houver perguntas que não foram respondidas, a gente esclarece ao vivo. E depois vamos falar de negócio. Deixar o Fabiano apresentar um pouquinho o projeto dele aí. Até já.